Mais um magnífico dia na presença do nosso Pai amado, do nosso Criador, daquele que nos capacita a cada dia nos aproximarmos mais e mais da sua sabedoria, aplicando fielmente todos o entendimento que a sua palavra nos traz. Deixa eu começar a te incentivar e perguntar como é que está aí o teu desafio da água, se continua conseguindo alcançar as suas metas, né? Meta, eu não gosto muito dessa palavra meta não, eu prefiro alvo. Alvo é mais definido, a meta é só piso, né? Depois de uma meta você está sempre buscando a outra. E o alvo ele te leva incansavelmente aonde você deseja chegar. Eita, que a gente já começou o dia com altos drives. Então, não se esqueça. Tô gostando de ver aí a mulherada que está conseguindo eliminar peso com o uso da água. Maravilhoso. Continue assim, porque a vida toda a gente busca a eliminação de pesos, né? E a gente foca tanto nisso que a gente acaba não chegando lá por conta de outras prioridades que a gente coloca no caminho. E quando a gente esquece isso, mas pensa na saúde, foca no nosso bem-estar, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, o resultado, o fruto, ele vem. Então eu fico muito feliz pela conquista de muitas e muitas mulheres que estão conseguindo eliminar aqueles quilinhos sobressalentes que as incomodavam tanto no decorrer da vida. Gente, falar para vocês, eu estava lendo aqui o capítulo de Mateus de hoje e eu vou te falar, preparem o coração. Preparem o coração. Porque, de fato, a palavra do Senhor ela é o caminho, é o direcionamento que nos ensina e nos fortalece a cada dia estarmos acessando o melhor que Deus tem para nós. E é tanta sabedoria que não tem como você não se alegrar, não tem como você não se dedicar a cada vez mais aprender e aplicar tudo que as Escrituras nos ensinam. Então, vamos lá. Sem mais delongas, Mateus capítulo 24. Então, Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou e disse: Está vendo todas essas coisas? Com toda certeza, eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Magnífico dia, amada Rose. Hoje estamos aqui já aprendendo e relembrando a passagem da palavra que Jesus prediz o final dos tempos, né? O que vai acontecer antes da chegada dele, antes de chegar o grande dia. O que a gente vai ver e sentir, coisas que a gente já está vivendo hoje, né? A gente vai relembrar aqui na palavra e também o que há de vir antes da chegada de Jesus. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: Cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. A gente já escuta hoje em dia, né? Rumores de guerra na Síria, em próprio Israel. Então a gente já está ouvindo certos sinais. Estou viajando, vou assistir. Tá bom, meu amor. Papai só abençoe sua viagem, viu? Tamo junto. Obrigada pelo carinho da tua companhia, mesmo durante a viagem. Então, nos dias de hoje, a gente já começa a ouvir rumores de guerra e muitos outros sinais
né? O amor das pessoas esfriando, as ideologias satânicas tomando lugar da verdadeira adoração que deve ser dada a Deus. Então, nesse capítulo aqui, Jesus já está nos mostrando o princípio das dores, o que a gente vai enfrentar e já vem enfrentando, né? Versículo 7. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Isso a gente já vê hoje, né? Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. Nós percebemos na nossa atualidade que a volta de Jesus está próxima por conta desse avivamento, por conta do evangelho que está sendo pregado dia após dia em mais lugares. E isso significa, como a gente acabou de ler aqui, quando todos da face da terra conhecerem a palavra, conhecerem o evangelho, Jesus retornará. Então falta muito pouco, né? Como a palavra diz, Jesus está às portas e é importante que a gente esteja aqui, sempre nos abastecendo, sempre preparados para a chegada dele. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra no inverno nem no sábado, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu os preanunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se reunirão os abutres. Aqui Jesus está nos explicando que antes da sua vinda se levantarão muitos falsos cristos, se nomeando o próprio, e vão fazer grandes feitos, tentando desvirtuar, iludir e enganar até os eleitos, até os despertos. E Jesus está nos advertindo para a gente não acreditar, porque no dia que ele voltar, toda a terra, em qualquer lugar do planeta, todos verão a vinda do Filho do Homem,
sobre as nuvens com seus anjos tocando trombetas. Então, não importa o que a gente vai ouvir e o que a gente vai ver daqui por diante, como a gente já vem vendo em alguns sinais. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa espera está em Deus, está em Jesus, que nós todos juntos, independente do lugar aonde a gente viva, todos nós veremos com os nossos olhos. Então, até lá, a gente vai ouvir e ver muita coisa, mas a nossa fé tem que ser inabalável, ela não pode ser desviada. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. A gente escuta hoje em dia rumores que o sol está crescendo, está se tornando uma supernova. E com isso, é como se fosse ocorrer uma explosão no Sol. E aquele magma, né, aquele plasma, porque a gente pensa e aprende desde pequenininho que o Sol é aquela bolinha amarela, mas quando a gente vai analisar, ele é uma estrutura como se fosse um vulcão sem terra, que queima direto e vive explodindo aqueles plasmas. E segundo as notícias, os portais aí, ele está crescendo, ele está explodindo muito e vai chegar um dia e ele vai ter uma explosão tão grande que a camada da Terra não vai suportar, porque o que nos protege de queda de meteoritos, de raios solares, né, é essa camada aí. E na explosão do Sol, essa camada vai ser destruída, e não só ela, mas todos os satélites, né, que nos possibilita o uso da internet, nos possibilita várias transmissões, telefonia, enfim, eles estão alertando que vai cair, supostamente aqui a olhos humanos. Isso vai se dar por conta da explosão do Sol, mas há mais de 2000 anos a Bíblia já vem aqui advertindo. Mateus capítulo 24, versículo 29. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Ou seja, o que o homem está dizendo hoje, que pode vir a acontecer por conta da explosão do sol, na realidade, é mais um dos sinais da chegada do nosso Cristo. Versículo 30. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, depois do sinal da escuridão do sol e da lua e da queda das estrelas, né, todos nós veremos a vinda de Jesus e dos seus anjos. Versículo 32. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo, às portas. E com toda certeza eu vos afirmo que não passará essa geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mais uma vez, ele nos adverte aqui que a chegada dele está próxima, pois os sinais já estão aí, né? Cada dia a gente enxerga mais e mais, e que a gente esteja preparados. Mais uma vez ele afirma que o céu e a terra passarão, mas a palavra dele não passa. Versículo 36. Entretanto, a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe,
nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará, por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que horas viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Sendo assim, quem é servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os da sua casa para lhe dar alimento no devido tempo? Feliz aquele servo a quem o Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Ou seja, mais uma exortação maravilhosa aqui para a gente guardar. Independente do que aconteça no mundo lá fora, independente do que a gente veja, independente do que a gente ouça, a nossa fé está nele, o nosso comportamento, a nossa conduta é diferenciada daqueles que não enxergam, daqueles que ainda dormem. E nós não temos que mudar nem para a direita nem para a esquerda, nós temos que continuar para frente e para o alto até a vinda de Jesus. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens, ou seja, a nossa recompensa está na glória, né? A promessa de Deus desde o princípio dos tempos é essa. Independente do que aconteça, do que a gente acesse, do que a gente conquista aqui embaixo, a nossa promessa, nossa recompensa maior é viver no reino dos céus, é ter o nosso nome escrito no livro da vida, é viver eternamente, na eterna Jerusalém com Jesus. Então, independente do que aconteça aqui embaixo, independente do que a gente acesse, sabe? É a nossa conduta, são as nossas boas ações que nos garantirá o nosso galardão. Versículo 48. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber como os beberrões, o senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor o punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos esperando de fato o nosso noivo chegar, nós não seremos salvos. O nosso lugar, como disse aqui ao final, será junto dos hipócritas e seremos lançados no fogo que queima eternamente. Então, como a gente prega aqui todo dia, como a gente pede a Deus diariamente sabedoria e direcionamento, que essas palavras sejam claras, que essas palavras deem o direcionamento, que essas palavras expliquem que a gente não está aqui de brincadeira, sabe? A gente não está aqui para deixar a vida levar a gente está aqui para sermos intencionais na nossa fé, sermos intencionais no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nas nossas obras, nos nossos resultados e frutos. Porque é essa jornada com persistência, com constância, com amor, é a nossa passagem, né? O nosso galardão. É a garantia de que quando tudo isso passar e Jesus voltar, acabou-se o sofrimento de fato. Irão acabar-se as doenças, irão acabar as negatividades, enfim, tudo de negativo que a gente vive hoje, enxerga hoje, ouve hoje, isso vai se acabar.
com a chegada dele. E aqueles que respeitam, aqueles que compreendem a sua palavra e vivem pelos princípios das Escrituras, esses receberão o fruto da promessa, né? O tão sonhado e esperado resultado. Muitos não compreendem, né? E é até compreensível como a própria palavra nos ensina. Não é para todos. 2 homens estarão numa lavoura, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão no moinho, uma será levada, arrebatada e outra será deixada. Mas a nossa conduta é que vai fazer a diferença na prestação de contas, quando a gente estiver frente a frente com Cristo e Ele nos julgar. Serão as nossas ações que serão levadas em conta. A nossa salvação eterna depende dos frutos que a gente semeia dia após dia. E isso é muito forte. Vamos fazer as reflexões para a gente guardar, relembrar. Eu sei que a maioria de vocês que me acompanham aqui já são despertos, já tem a compreensão da palavra, mas sempre é bom estarmos aqui conectados, ligadinhos e levando essa compreensão, semeando essa sementinha no coração daqueles que ainda não acordaram, não despertaram, porque a hora está chegando. Falta muito pouco. Dá para sentir. Lições e princípios de Mateus 24. Jesus aqui vai mostrar pra gente, como a gente leu no comecinho, os sinais do fim dos tempos. Jesus alerta contra falsos cristos e profetas que enganarão a muitos. Haverá guerras, rumores de guerras, fome, peste e terremoto. Cristãos serão perseguidos e muitos se afastarão da fé. O evangelho será pregado em todo o mundo antes do fim. Aqui já durante a grande tribulação, um evento profetizado por Daniel será um sinal claro. Aqueles na Judéia devem fugir para as montanhas. Será um período de grande sofrimento. Falsos cristãos e profetas realizarão sinais e maravilhas para enganar. E a respeito da vinda do Filho do Homem, o sol e a lua escurecerão e as estrelas cairão e os poderes dos céus serão abalados. O sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e todas as nações lamentarão. Anjos reunir-se-ão aos eleitos dos 4 ventos, ou seja, os anjos vão se reunir com os salvos dos 4 cantos da terra. Assim como a figueira indica a chegada do verão, os sinais mencionados indicarão a proximidade do fim. E aqui ele nos adverte. Ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. O fim virá como nos dias de Noé, quando as pessoas estavam desavisadas. A parábola do servo fiel e do mau servo ensina a importância de estarmos preparados e vigilantes. É o famoso vigiai e orai, né? A cada dia, a cada ensino, a cada estudo, fica claro para nós a importância de mantermos a fé, a importância de não nos desviarmos dos ensinamentos das Escrituras e a importância de levarmos, de transmitirmos essa sabedoria para aqueles que precisam, para aqueles que ainda não compreendem. Porque quando o dia chegar, como a gente viu nos estudos atrás, Jesus é Deus dos vivos, Ele não é Deus dos mortos. Então aquele que perder, entre aspas, a sua vida, né, sem conhecer a Jesus, esse não será salvo. Então está aqui a importância de nós profetizarmos, de nós falarmos de Jesus, onde quer que a gente vá, com quem quer que a gente se conecte, com a permissão do Senhor. Resumindo, Mateus 24 oferece uma visão profética dos eventos que acontecerão no fim dos tempos e na segunda vinda de Jesus.
Jesus ensina sobre enganos, perseguições, tribulações e sinais celestiais, enfatizando a importância da vigilância e preparação. A mensagem central é estar em alerta e fiel, pois o tempo exato do fim é desconhecido. Ou seja, até Jesus voltar, que falta muito pouco, estamos aqui nos abastecendo da palavra, estamos compreendendo a palavra e vivendo pelos ensinamentos dela. Aqui a gente cresce diariamente, aqui a gente se fortalece, aqui a gente procura viver exatamente sobre os princípios dela, respeitando todos os mandamentos que Papai do Céu nos deixou aqui. Então, a cada dia que passa, a nossa missão é essa. É guardar os mandamentos, é viver pelos princípios da palavra. E não importa o que, sabe, você vai olhar para o lado, você vai olhar para o outro. O mundo está pegando fogo, as pessoas estão maluquinhas. E, de fato, a gente sabe que isso é preciso que aconteça. Rumores de guerra já estamos ouvindo, o amor de muitos esfriando, a gente já está vendo, filho matando pai matando filho, são famílias sendo desestruturadas por falta do conhecimento, pelo amor que já esfriou, as pessoas se sentem fracas, se sentem inúteis, muitas bloqueadas, muitas travadas pela falta da clareza, mas ainda há tempo. Estamos aqui, dia após dia, levando essa sabedoria da palavra, compartilhando a clareza e o entendimento e estando disponíveis para todos aqueles que precisarem. Por isso a importância da fé, por isso a importância de compartilhar, seja com a tua essência, do jeitinho que Papai do Céu colocou no seu coração. Nada é obrigado. Papai do Céu nos deu o livre-arbítrio e os frutos das nossas bênçãos serão colhidos pelas nossas ações. Como a própria palavra nos incentiva todo dia. Você planta de bom, você vai colher de bom. Você planta de ruim, você vai colher de ruim. É a lei da semeadura e ela serve para todos. A decisão é nossa do que nós vamos semear. Vamos semear o bem ou não? Vamos semear amor ou discórdia? Vamos a cada dia nos aproximarmos de coração e verdade do nosso próximo, ou vamos nos afastar e colocar uma trave na nossa vista e fingir que nada do que a gente aprende é que é verdade. Então a decisão é nossa. Jesus está às portas. Daqui a pouco não tem mais volta. Daqui a pouco não vai adiantar. Ah, mas eu não sabia. Ah, ninguém me falou. Um avivamento gigantesco está acontecendo nesse momento. Muitas pessoas estão abrindo suas mentes, muitas pessoas estão deixando sua vida serem transformada pelo Espírito Santo e pelo Evangelho. Eu sou uma delas, graças a Deus. Lamento não ter aberto os olhos antes, mas antes tarde do que nunca, né? São os frutos das nossas ações que contam. Então, embora eu nunca tenha feito nada que abone a minha conduta diretamente, nunca pequei contra o Espírito Santo, nunca matei ninguém, nunca me prostituí, enfim, essas coisas que a gente entende aqui na palavra. Mas enfim, é tão maravilhoso viver na presença do Senhor hoje que eu queria ter tido essa sabedoria há alguns anos atrás, ou todos os anos da minha vida, se possível fosse. Mas compreendo também que tudo acontece na hora e na vontade de Deus. Foi necessário que eu tivesse a minha jornada, foi necessário que eu tivesse meus sofrimentos, minhas quedas, meus momentos ruins, para que eu hoje tivesse essa clareza, para que hoje eu trouxesse, com o exemplo da minha vida, clareza para mulheres que estão passando pelo que eu já passei e venci lá atrás. Então, sabe, tudo é no tempo do Senhor. Quando a gente abre os olhos, quando a gente desperta, já é o início dos frutos de que Ele sempre nos promete, o seu bom, o seu perfeito, o seu agradável, só de não cometer aquilo que aquelas agressões, vamos botar assim, que quando a gente não está no caminho do Senhor por nossa cegueira, nós automaticamente estamos nos agredindo, nós estamos nos impedindo de ter uma vida plena, de ter uma vida com clareza e objetividade.
Então é isso que a palavra do Senhor faz na nossa vida. Ela nos dá clareza e direcionamento, ela nos permite crescer, evoluir e prosperar em todas as áreas da nossa vida. Seja dentro da nossa família, vivendo em harmonia, com abundância de alimentos, com abundância e fartura de tudo que o Senhor nos dá. Seja com pessoas que você nunca viu na vida, mas você está se conectando, você está levando a palavra, você está levando uma clareza. Seja como eu estive há pouco tempo no hospital com a minha filha para fazer uma cirurgia onde eu conheci tanta gente boa, onde eu transbordei tanto e eu via paizinhos e mãezinhas em desespero querendo trocar de lugar com suas crianças. E ali eu disse, força, força. Não deixe que a dificuldade, que a dor ou o momento afastem vocês da fé. É a fé de vocês que transforma. E ali eu achei maravilhoso, porque tinham duas mãezinhas que se levantavam de madrugada para orar. Gente, sabe, tem coisas na vida que você só aprende passando. Quando você compreende que independente da fase que você está vivendo ali, é ali que Deus está te usando, é ali que você está aprendendo, é ali que você está crescendo. Sabe, você tem uma reviravolta na tua vida de forma que você nem esperava que pudesse acontecer. E a cada dia a gente tem a certeza que as riquezas dessa terra são nada perto da riqueza que é caminhar pelos princípios da palavra do Senhor. E eu sou muito grata a Deus, eternamente grata por não ser mais cega como eu fui alguns anos atrás. E o meu desejo é que você que me assiste também acesse essa clareza, também elimine da sua vida bloqueios que te impedem de enxergar o quanto você é maravilhoso, o quanto você é amada e o quanto você é merecedora do melhor que Deus tem para você. Mas só você pode tirar essas travas da sua vista se permitindo buscar na palavra, se permitindo que o Espírito Santo faça a obra na sua vida dia após dia. Porque o que a gente mais vê hoje são pessoas que estão próximas da sua redenção, mas por conta da fraqueza humana, elas desistem, elas se entregam a bebedeiras, se entregam a traições, se entregam a prazeres no mundo que a gente sabe que é ilusório. A gente sabe que é artimanha do inimigo para nos tirarmos do caminho do Pai. E infelizmente essas pessoas enfraquecidas pelas portas que elas abriram sofrem e não enxergam que quando a gente está forte, está fraco, em Deus é que a gente fica forte. Mas enfim, continuamos orando, continuamos intercedendo e continuamos aprendendo diariamente aqui os princípios da palavra para sermos luz na vida dessas pessoas, para sermos sal, levando a clareza da palavra, estando disponíveis para ouvi-las e aconselhá-las quando o seu coraçãozinho pedir. Eu encerro assim o estudo de hoje e convido vocês para orar, para a gente agradecer por essa sabedoria, por essa clareza e pelas vidas que serão transformadas por causa do Evangelho do Senhor. Oremos. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Paizinho, gratidão pela Tua presença, gratidão pelo Teu amor, gratidão pelo Teu Espírito Santo, direcionador e capacitador. Paizinho, a realidade do estudo foi essa. Independente do que a gente vai ver, ouvir, só o Senhor é a verdade que liberta. E no dia que tu voltar, todos os olhos te verão, todos os ouvidos te ouvirão. Então, Paizinho, que a partir dessa clareza no coração dos teus filhos amados, a tua força, Pai, a tua coragem, a tua ousadia estejam em nós, que a cada dia nós fortifiquemos em Tua palavra, que a cada dia a fé seja multiplicada e que nada venha a abalar, Senhor, que nada nos desvirtue do nosso caminho. Paizinho, eu te agradeço pelo despertar de muitas mulheres que a cada dia estão se encontrando na fila do pão para Tua honra e para Tua glória, Pai. Que mães sejam exemplos para seus filhos e filhas, que pais sejam exemplos de varões valorosos
para seus filhos e para suas esposas. Que a paz e a harmonia reinem em cada família, Pai. Eu te entrego todos os coraçãozinhos que compartilham da mesma fé que eu, que estão aqui, se abastecendo do teu evangelho, guardando com amor e temor em seu coração e aplicando diariamente na sua jornada, Pai. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que nada nos desvie do nosso propósito com Deus. Lembrando mais uma vez que o propósito não é nada que a gente almeje. Propósito significa a gente se expor. Então que a gente nunca sinta vergonha de nada. Tem um drive mental que eu uso aqui em casa com a Palominha, que a gente fala assim: não tenho medo nem vergonha de nada, pois estou sempre transbordando do que meu coração está cheio. E o nosso coração está cheio de amor, de temor e de tremor do Senhor. Aonde quer que a gente vá, com quem quer que a gente se conecte, a gente está sempre levando positividade, sendo canal de bênção, falando de Jesus e do seu amor, porque é disso que a gente se abastece desde o nascer do sol até a noite quando chega. Desde o abrir os olhos, a gente está agradecendo por mais 24 horas de oportunidade de sermos e fazermos o nosso melhor, até a noitezinha, quando o dia se encerra e a gente agradece por todas as bênçãos que a gente recebeu, acessou e apresentou. Então é a nossa jornada positivamente nos caminhos do Pai que nos tornam melhores a cada dia, e não é melhores que o próximo, é melhores do que a gente foi ontem, porque a competição não é com o outro e sim conosco mesmo. Então que essa clareza invada teu coração, te enchendo de alegria, que você faça um magnífico dia na presença do Senhor, nosso amado Mestre. É isso aí. Rose, boa viagem. Papai do Céu te abençoe, meu amor. Obrigada pelo carinho da tua companhia. Beijão na sua mamãe. E sejamos todos luz e sol na terra. Um beijo no seu coração e até o próximo estudo.